Salmos 146. Glória a Deus. Versos 5 ao 10. Amém? Amém. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus, o que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e que guarda a verdade para sempre. Verso 7. O que faz justiça aos oprimidos, o que dá pão aos famintos, o Senhor solta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda os estrangeiros, sustém o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, de geração em geração, louvai ao Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, o seu amado Filho, em cuja presença aqui estamos, fala, Senhor, aos nossos corações, porque somos carentes de ouvir a tua voz. Tu conheces, ó Deus, as minhas limitações, mas eu conheço a sua grandeza e o seu poder opera segundo elas, porque sem ti nada sou, nada tenho, nada posso, mas contigo sou, tenho e posso tudo aquilo que a tua palavra diz que sou, que tenho e que posso. Me usa, ó Deus, mediante a graça que me foi dada para pregar a tua palavra, pois a tua graça, unicamente a sua graça, me basta, em nome de Jesus. Amém. Podem tomar os vossos assentos. Glória a Deus. Esse salmo aqui, embora não tenha no título quem o fez, mas se atribui a Davi esse salmo. Glória a Deus. Amados, o salmista no verso 5 ele diz: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó. Eu quero usar como tema isso. O tema da minha mensagem é: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó. Glória a Deus. Bem-aventurado, né? Todo mundo já sabe que eu falo constantemente aqui. Bem-aventurado quer dizer feliz. Ou seja, uma pessoa bem-aventurada é uma pessoa feliz. Ou seja, feliz aquele que tem o Deus de Jacó. Glória a Deus. Então, nós vamos ver aqui, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó. Por que é feliz aquele que tem o Deus de Jacó? Por que é bem-aventurado? Nós vamos ver aqui por quê. Primeira coisa, por que é feliz aquele que tem o Deus de Jacó? Porque a Bíblia diz no verso 7 que ele faz justiça aos oprimidos. O nosso Deus é um Deus que, quando ele vê alguém oprimido, a Bíblia diz que ele faz justiça. Ele age com justiça. Então, aquele que está sendo oprimido, mas tem o Deus de Jacó como seu Deus, é uma pessoa bem-aventurada, porque o Deus que nós servimos é um Deus que faz justiça ao oprimido. O povo de Israel, quando estava no Egito, estava sendo oprimido por Faraó, para construir cidades para Faraó.
para produzir tijolos, para construir essas cidades. Mas este povo clamou ao Senhor. Êxodo 3:7 fala: Deus disse para Moisés: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa daqueles que os oprimem. E Deus disse que haveria de descer para livrá-los das mãos dos egípcios e fazê-los subir naquela terra, uma terra boa, larga, terra que manda leite e mel. Ou seja, Deus viu que o seu povo está sendo oprimido. Deus disse: eu vou descer para livrar esse povo. E esse povo estava sendo oprimido e ainda trabalhando como escravo, sem salário, sem ganhar por isso. Até isso, irmãos, Deus é tremendo, porque Deus diz para Moisés: o meu povo não vai sair daqui de mão vazia. Eu vou fazer eles acharem graça diante dos egípcios, e quando eles saírem do Egito, eles vão, amados, despojar o Egito. Foi o que aconteceu na saída deles. Eles começaram a pedir para os egípcios vasos de prata, de ouro, vestes, e o povo foi dando tudo que tinha, e nisso, joias, eles ganharam, e nisso era Deus fazendo o quê? Pagando o salário que eles não receberam enquanto eram escravos, enquanto eles estavam sendo oprimidos. Então é bem-aventurado, é feliz aquele que tem o Deus de Jacó, porque é um Deus que faz justiça ao oprimido. Glória a Deus. Então fica tranquilo, porque Deus faz justiça. O segundo motivo porque é bem-aventurado, feliz aquele que tem o Deus de Jacó, a Bíblia diz no verso 7 ainda, que faz justiça aos oprimidos e que dá pão aos famintos. Ou seja, Deus sustenta os famintos, Deus alimenta os famintos. A Bíblia diz, irmãos, em Êxodo 16, verso 35, que durante os 40 anos que Israel peregrinou no deserto, Deus deu maná para eles. Maná representava o pão do céu para eles, para sustentar eles no deserto. Porque se não fosse aquele maná que caía todo dia, irmãos, Israel tinha perecido no deserto. Então, a Bíblia nos mostra que Deus é o Deus que dá pão para os famintos. A Bíblia diz no Salmo 37, versículo 25: fui moço, agora sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ou seja, ficar mendigando por uma porção de pão. E o pão, amados, para Israel, para o povo de Israel, é como se fosse o nosso arroz e feijão. Porque o alimento principal deles, a base principal deles, era o pão. Então o pão era muito importante. Por isso que a Bíblia faz menção ao pão, porque era muito importante. Eles comiam pão com carne, pão com azeite, pão com especiarias. O pão era a base do alimento deles. E Deus diz que dá pão aos famintos. Louvado seja Deus. Se Deus dá pão para os famintos, para aqueles que estão famintos, imagina para aquele que serve a Ele. Aleluia. Por isso que na oração do Pai Nosso, uma das estrofes da oração é o quê? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele é o Deus que dá o pão nosso de cada dia. Ele é o Deus que nos dá o pão de todos os dias. Glória a Deus. Então feliz, bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó, porque é o Deus que dá pão para quem tem fome. Glória a Deus. Louvado seja Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Terceiro,
Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó. Feliz aquele que tem o Deus de Jacó. Por quê? Verso 7 ainda. Diga, repita comigo. Que faz justiça, aos oprimidos, que dá pão aos famintos, o Senhor solta os encarcerados. Ele é aquele que liberta os encarcerados, aqueles que estão presos. Uma das unção que estava sobre a vida de Jesus era essa, de libertar as pessoas que estavam encarceradas. Isaías 61 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, e me ungiu a pregar boas novas aos pobres, enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. E muitas vezes, irmãos, tem presos injustamente. Embora que eu não seria a favor da pena de morte jamais, porque senão eu era réu de pena de morte. Mas, amados, o Brasil é um dos países que não podia nem de jeito nenhum ter isso, porque tem muita gente presa inocentemente. Às vezes preso por preconceito, e às vezes preso porque há uma cobrança da sociedade, há uma opressão da sociedade sobre a justiça, e eles têm que achar alguém para colocar no lugar ali para acabar com a conversa. É assim que acontece. Mas mesmo aqueles que cometeram o delito, que cometeram o crime e se arrependem, Deus perdoa. E Deus pode abrir as prisões para essas pessoas também. Aleluia. Então Ele é aquele que abre, solta, os encarcerados. E tem duas passagens na Bíblia que eu podia citar aqui, eu posso citar, melhor dizendo, Atos dos Apóstolos, quando Pedro estava preso, e o anjo foi lá e livrou Pedro da prisão. A igreja orava, o anjo foi lá, tirou Pedro da prisão. Atos 16, 25, 26 e diante, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam hinos a Deus, os presos escutavam. Houve um terremoto, moveu o alicerce do cárcere e soltou a prisão de todos. Eu sempre gosto de falar sobre isso, irmãos, porque a gente às vezes não vê realmente o tamanho do milagre e do poder de Deus. Porque quando a Bíblia diz moveu o alicerce do cárcere, quer dizer que Deus mexeu na estrutura do cárcere. Deus mexeu no alicerce para que as portas saíssem do esquadro e automaticamente se abrissem. E se você não sabia, deixa eu dizer para você, essa cadeia provavelmente nunca mais pode ter sido usada. Talvez teve que ser demolida e construída de novo, porque depois que saiu do esquadro não tem mais como colocar de volta. Está entendendo? Então é o nosso Deus. José também poderia ser outro exemplo, né? Que foi também encarcerado inocentemente. Na Bíblia tem pessoas encarceradas inocentemente, e Deus também foi lá e tirou ele do cárcere e levou para o trono do Egito para ser governador do Egito. Aleluia. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Então, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó. Feliz é aquele que tem o Deus de Jacó, porque é o Deus que dá pão aos famintos, solta os encarcerados, faz justiça aos oprimidos. Número 4, verso 8. Por que é feliz aquele que tem o Deus de Jacó? O Senhor abre os olhos aos cegos. A Bíblia não está falando só de cegueira aqui física, mas Ele também tem poder de fazer isso. Em João capítulo 9, Jesus encontra um cego de nascença. Jesus cospe no chão, faz um lodo, passa nos olhos dele, manda se lavar,
no tanque, que ele seria curado. E a Bíblia diz que ele foi, se lavou e foi curado. Cego de nascença. Mas existe uma cegueira que é pior que a cegueira de nascença. Bartimeu também foi curado de uma cegueira, embora que não era de nascença. É outra história, já preguei aqui, que Bartimeu, a Bíblia diz, tornou a ver, então ele já via antes. E a história narra que arrancaram os seus olhos como punição, para que ele ficasse cego e precisasse ser um mendigo. Então escute, mas até nesse caso, olha, se arrancaram os olhos, Deus teve que devolver os olhos para ele. É tremendo, né, irmãos? Não tinha nada ali, Deus falou e colocou de novo. Glória a Deus. Mas a pior cegueira não é a física. Não é a física. Porque tem gente que não enxerga fisicamente, amados, e vê melhor do que muita gente. A pior cegueira é espiritual. É espiritual. 2 Coríntios 4:4. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que vendo não vejam. Olha, diga comigo, para que vendo não vejam. É a pessoa que está. Já aconteceu com você de você estar procurando uma coisa e a coisa está nos seus olhos assim? Acontece direto com a pastora assim. Mentira comigo. E eu já começo a culpar. Quem pegou? Quem tirou? Estava aqui. Estava aqui. E às vezes o negócio está aqui, irmão. E você dá hora. Aí eu falo assim, ó, se eu achar, eu posso esfregar na cara? Mas ela não faz não, porque ela... Como criança, sabe? Se eu for aí, eu posso esfregar na cara? Mas ela não faz, porque ela não é doida. Aí rapidinho eu só acha, viu, gente? Entendeu? Mas, amados, é assim espiritualmente. Tem pessoas que você pode até mostrar para ele na melhor. Está escrito aqui, ó, que não pode. Olha, está escrito aqui que é pecado. A pessoa olha, não estou vendo nada. Não vendo nada. Não é isso não. Entendeu? Não sei se já te deu raiva alguma vez, eu já me deu muitas vezes. Eu querer explicar algo para alguém, algo assim que parece que é uma coisa tão clara, e você está explicando e a pessoa não entende. É o cego que vendo não vê. E a Bíblia diz que é o Deus desse cego. O Deus desse cego é o diabo, que cega o entendimento das pessoas para que elas não vejam a luz do Evangelho. O Evangelho é luz, é a glória do nosso Senhor, e eles não enxergam. Entendeu? A gente crê na Bíblia, acredita na Bíblia, prega a Bíblia, ouve a Bíblia, ama a Bíblia, e as pessoas tiram sarro da Bíblia. Então, a Bíblia diz que nosso Deus abre os olhos aos cegos. Todos nós um dia fomos cegos. Cego pela religião, cego pelo mundo ao qual nós vivemos, cego pelos nossos pecados, pelos nossos desejos, mas graças a Deus, que Deus abriu os nossos olhos para que nós possamos ver, aleluia, perfeitamente em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, feliz é aquele que tem o Deus de Jacó, porque o Deus de Jacó abre os olhos aos cegos. Vamos lá, continuando, verso 8. Repete comigo agora. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. Aquele que está batido, aquele que está caído. A Bíblia diz que nosso Deus levanta. Aleluia. O nosso Deus levanta os abatidos. Glória a Deus. A Bíblia diz no Salmo 113, versículo 7 e 8, eu amo esse salmo,
que diz que Deus do pó, Ele levanta o pequeno, do montura Ele ergue o necessitado, e faz-se assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Aleluia. Ele ergue o pequeno, ergue o necessitado, mas também levanta aquele que está abatido, aquele que está triste, aquele que está desanimado. Glória a Deus. Bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó. Feliz é aquele que tem o Deus de Jacó, porque se cair, a Bíblia diz, se o justo cair 7 vezes, o Senhor o levantará. Aleluia. Nosso Deus levanta. Glória a Deus. Um dia nós também estávamos caídos e fomos levantados pelo Senhor. E talvez hoje o teu cair ou está caído, aleluia, porque alguma coisa está te deixando abatido, né? Está aí abatido, pois nessa noite Deus está dizendo: eu sou o Senhor que levanta os abatidos. Aleluias. Eu sou aquele que levanta aquele que está abatido. Glória a Deus. Então, o nosso Deus levanta os abatidos. Vamos continuar. Bem-aventurado aquele que tem um Deus de Jacó. Por que é bem-aventurado? Já estou no 6. Verso 8. O Senhor abre os olhos ao cego, levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. Aleluia. Bem-aventurado, feliz aquele que tem o Deus de Jacó, porque Ele ama os justos. Aleluia. Justo é aquele que pratica as coisas corretas. Justo é aquele que anda na justiça. Justo é aquele que faz a justiça. Justo é aquele que busca o reino de Deus e a sua justiça. E a Bíblia diz que Deus ama essas pessoas. O mundo acha que você faz tudo certinho, você é trouxa. Você é burro. O mundo é assim, irmãos. O mundo, se cair a carteira de alguém e você vem logo atrás e corre, a sua carteira. O mundo vai dizer: seu bobão, que não pegou para você. Achado não é roubado. Quem perdeu é relaxado. Eles dizem. Mas a Bíblia diz que Deus ama os justos. Deus ama aquele que quer fazer o que é certo. Deus ama aquele que quer fazer aquilo que é correto. Você tem o amor de Deus. Uma das coisas que levou Deus a salvar, preste atenção, a Noé e a sua família, que fez Deus escolher Noé e salvar a família de Noé. A Bíblia diz em Gênesis 6 e 9, porque Noé era justo. Às vezes a gente acha que não vale a pena ser justo. Preste atenção. Deus não disse que escolheu a família de Noé porque a família era justa. A Bíblia fala que Noé era justo. Não entendi, pastor. Por causa de um justo, a sua família foi salva. Porque ele era justo. A sua esposa, seus filhos, suas noras foram salvos. O que Deus quer dizer para mim e para você nessa noite: se você for justo, por causa de você, eu amo o justo, eu salvo a família dele. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu salvo a família dele. Um dos motivos que Deus salvou a Ló, estava em Sodoma, porque Ló também era um justo. Quando os anjos foram anunciar a Abraão o que haveria de acontecer, Abraão começa uma oração dizendo: Senhor, mas se tiver 50 justos lá, vou poupar a cidade por causa dos 50 justos. E se tiver 40, e se tiver 30, e se tiver 20, e se tiver 10, e se tiver um justo? Deus diz: por causa de um justo,
eu pouparei. Por isso que Deus tira Ló de lá, manda 2 anjos lá para tirar Ló de lá. Então, amados, seja justo, porque o Deus de Jacó ama aquele que é justo. Aja corretamente. Mas estou cansado de fazer as coisas certinho, só tomar na cabeça. Continua fazendo o que é certo, porque Deus ama o justo, e o justo faz o que é certo. Amém? Amém. Vamos continuar. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó. Feliz aquele que tem o Deus de Jacó. Por quê? 7, verso 9. O Senhor guarda os estrangeiros. Glória a Deus. O Senhor guarda os estrangeiros. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó, porque o Deus de Jacó guarda os estrangeiros. Guarda significa protege. A Bíblia diz em Êxodo 22, 21, uma das ordens de Deus para Israel foi essa: não maltratarás e nem oprimirás os estrangeiros, porque foste estrangeiro no Egito. Ou seja, vocês também já foram estrangeiros no Egito. Então vocês não vão maltratar e não vão oprimir. E Deus está dizendo para eles: vocês foram estrangeiros no Egito. E eles, lá no Egito, só sobreviveram porque Deus estava guardando eles. E talvez você pode pensar: mas o que tem a ver isso conosco? Ei, meus amados, somos peregrinos e estrangeiros nessa terra. Nós não somos daqui. Nós somos estrangeiros e peregrinos nessa terra. A nossa terra, nossa cidade, amados, não está aqui, está no céu. Nós estamos vivendo como estrangeiros e peregrinos aqui nesta terra. Mas a Bíblia diz que Deus guarda os estrangeiros, Deus protege os estrangeiros. Jesus, na sua oração, ele disse para Deus: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que o Senhor os guarde do mundo. Aleluia. Não estou dizendo para o Senhor tirar eles agora daqui, mas enquanto eles estão aqui, guarda eles. Aleluia. Protege eles. Então nós somos estrangeiros nessa terra. Aleluia. Por isso que o mundo não nos ama, por isso que o mundo nos aborrece, por isso que o mundo nos odeia. E Jesus disse: se isto acontecer com vocês, saibam que primeiro foi comigo. Amém? Amém. Glória a Deus. 8ª e última: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó. Feliz aquele que tem o Deus de Jacó. Verso 8. Dá para repetir comigo? Diga: o Senhor abre. O Senhor abre. Perdão. Verso 9, diga comigo: o Senhor guarda. O Senhor guarda Os estrangeiros. os estrangeiros. E sustém E sustém o órfão o órfão e a viúva. e a viúva. Aleluia. A palavra sustém significa sustenta. O órfão e a viúva. Glória a Deus. Ou seja, órfão e viúva são pessoas desamparadas. São pessoas que perderam a referência, perderam às vezes o provedor. Principalmente na época passada, as mulheres eram totalmente dependentes dos seus maridos. E ser viúva era praticamente ter que depender de esmola. E a Bíblia diz que Deus sustenta. E eu quero dizer uma coisa para você. Quando houve seca em Israel, 1 Reis 17, por causa da adoração a Baal, a Bíblia diz que não choveu por 3 anos e 6 meses. Deus disse para Elias: vai para o ribeiro de Querite, porque tenho dado ordem aos corvos que te sustentam. E a Bíblia diz que por 2 vezes no dia, pela manhã e pela tarde, os corvos traziam pão e carne
para o profeta. E tem gente que diz que comer carne faz mal. Carne é dieta de profeta. Deus alimentou e sustentou o profeta com carne. Deus vai dar alguma coisa que faz mal para alguém, sim ou não? Não. Deus sabe o que é bom para o ser humano, sim ou não? Sim. Então esses que querem comer só vegetais, os vegetarianos, amados, estão fora da Bíblia. Escute. E a Bíblia diz que foi lá por algum tempo, até que o ribeiro se secou. Quando o ribeiro se secou, 1 Reis 17:8, Deus disse para ele: vai para Sarepta, porque eu ordenei uma viúva que te sustente. Olha para mim. Primeiro, que se Deus não quisesse intervir no ribeiro, porque Deus podia fazer aquele ribeiro não parar de correr água. Deus tem poder para isso, sim ou não? Sim. Deus pode tudo, irmãos. Deus pode tudo. Mas o ribeiro se secou. Isso era motivo de Elias sair dali? Não era. Porque quem dá pão e carne não pode dar água, sim ou não? Sim. 1 Reis 19, verso 6, 7 e 8. Elias estava no deserto e o anjo levou para ele o quê? Água e pão quentinho na brasa. Elias dormiu, quando acordou estava uma botija de água, o anjo levou a água. E o anjo colocou o pão sobre a brasa, pão quentinho, irmãos. Mas então por que Deus manda Elias para Sarepta? Deus não queria sustentar o profeta, porque o profeta podia continuar onde estava e Deus sustentar ele ali. É que Deus estava preocupado com uma viúva que estava naquela cidade. E algum motivo, alguma coisa fez Deus querer sustentar aquela viúva. Na verdade, irmãos, Elias foi até a casa daquela viúva para que aquela viúva e o seu filho não perecessem. E enquanto ele viveu ali, não faltou farinha na panela e nem azeite na botija. Então foi por causa da viúva, não foi por causa de Elias. Elias podia continuar no mesmo lugar. Deus só ia ter que mandar acrescentar na viagem. Só ia ter que acrescentar na viagem de Elias água. Quem arruma pão e arruma carne, água de menos. Então era a viúva a preocupação. Outra viúva que nós podemos ver na vida de Eliseu, 2 Reis capítulo 4, que os credores queriam levar os seus filhos como pagamento das dívidas. E nós sabemos o que aconteceu. Ela pediu vasilhas aos seus vizinhos emprestados, conforme a palavra do profeta, e com um pouquinho de azeite na botija que ela tinha, ela foi enchendo as vasilhas. Quando estavam todas cheias, ela foi para o profeta e disse: se encheu tudo, o que eu faço agora? O profeta disse: pede o azeite, paga a dívida e vive do resto. Era Deus sustentando viúva e órfãos. Aleluia, glória a Deus. Então, amados, o nosso Deus se preocupa até com as viúvas e os órfãos. Então é bem-aventurado aquele que tem um Deus de Jacó, porque o nosso Deus é o Deus que cuida da viúva e dos órfãos. Glória a Deus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Se coloque de pé e diga comigo: feliz é aquele que tem o Deus de Jacó. Glória a Deus. Se você tem o Deus de Jacó, dá uma salva de palmas bem alegre ao Senhor.